Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos na tua palavra e aprendermos mais o Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça ser mais e mais parecido com Cristo Jesus, pela santificação da tua palavra, pela atuação em nossas vidas, ó Deus. Assim que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Eu vou pedir quem está em casa assistindo, possa também ler aí em suas Bíblias, para a gente aproveitar bem esse estudo. Então, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós temos estudado aqui a carta de Pedro e nós temos visto como que Pedro fala a respeito do resgate de Cristo Jesus, do povo de Deus, dando esperança a esse povo. Talvez uma igreja que estivesse sobre várias perseguições, várias tribulações, e entender de que aquilo que eles estavam passando, aqueles momentos que eles estavam passando, servia justamente para que a fé deles em Cristo Jesus fosse provada e eles então realmente fossem tidos como povo que é aprovado diante de Deus em meio às suas tribulações. Depois nós vimos aí no capítulo 1, ainda no versículo 13 ao versículo de número 25, da salvação que é presente e ela necessariamente deve produzir na vida dos crentes santidade, reverência a Deus e amor ao próximo. Agora nós vemos aqui no do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 2, quando Pedro começa aí dizendo, portanto, né, no versículo 1, despojando-vos, portanto, que ele está falando aqui é justamente do que veio anteriormente e agora se conclui com uma necessidade daquilo que virá adiante. Então, o que é necessário nessa conclusão que ele tem? É de que, diante do propósito de Deus em salvar um povo e santificar esse povo, ele então conclui e diz que é necessário que esse povo venha se desprender do seu pecado para viver essa
santidade que anteriormente ele havia anunciado. Por isso ele diz aí no versículo 1, todo o versículo de número 1, né, uma série de pecados que o crente deveria se despojar. Então ele, como alguém que retira uma roupa velha, uma roupa suja, e ele veste uma roupa nova. E aqui ele então diz de que deveriam então ser retirados da vida desse crente que foi santificado por Cristo Jesus uma série de pecados, né? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. É interessante que todos esses pecados que são mencionados aqui por Pedro são pecados que evidencia aquilo que eu faço para me beneficiar e em destruindo assim a vida de outra pessoa. Ou seja, eu peco contra outra pessoa e eu destruo a vida dela para que o meu eu seja exaltado. Então, alguém que age com maldade, com dolo, com hipocrisia, inveja, ele destrói a vida de outra pessoa para que ele, então, seja exaltado nos seus prazeres e nos seus desejos. Então, o despojar que nós temos aqui é um mandamento que Cristo tem para a sua igreja. Você deve deixar, você foi chamado para ser santo, você foi santificado, então você deve deixar o pecado. Mas é interessante de que à medida de que, como ele vai desenvolvendo o seu pensamento a respeito dessa santificação, desse processo de santificação na vida do crente, ele mostra que é um processo gracioso da parte de Deus, aquilo que Deus está fazendo para a minha santificação. Ou seja, à medida que eu deixo o pecado que exalta o meu eu e os meus prazeres pecaminosos destruindo outra pessoa, é isso que o pecado faz. Deus, graciosamente, ele vem para que então eu seja santificado por ele. Então, como que funciona essa santificação graciosa? O que Deus faz para que o seu povo, os crentes, sejam santificados nele? E ele começa aqui dizendo, em primeiro lugar, no versículo 2 e o versículo de número 3, de que a palavra de Cristo é aquilo que faz com que os crentes possam crescer. Versículo 2 e o versículo de número 3, né? Diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Aqui ele diz de um desejo intenso pelo leite espiritual, né? Aquilo que, como uma criança recém-nascida, que não tem condições de se levantar, produzir o seu próprio alimento, fazer aquilo que seria necessário para conseguir o seu próprio sustento, simplesmente ela deseja o leite materno. Aquilo é necessário para que ela se desenvolva, aquilo é vital para que haja, então, um crescimento. Mas ela não faz nada. O máximo que ela pode fazer é desejar, é querer, é chorar, é espernear, se empenhar no máximo das suas forças para obter daquele leite que é tão necessário para a sua sobrevivência. E Pedro, então, ele diz o seguinte, de que nós, como crentes, agora que fomos santificados em Cristo Jesus, nós devemos, então, também desejar ardentemente esse leite espiritual. Certamente, quando se fala desse leite espiritual, se refere à palavra de Cristo. Observe aí de que essa palavra que nós temos aqui no texto em português, traduzida como leite espiritual, a palavra espiritual, no grego é lógicos. É a palavra que justamente vem da palavra logos, né, daquilo que é racional, daquilo que é compreendido. Então, há uma referência aqui daquilo que é trazido como palavra de Deus, aquilo que é essencial, aquilo que é mais básico para a existência do crente, porque pela palavra de Cristo, nós então somos gerados. Pela palavra de Cristo, então, há a salvação, nós então somos regenerados por aquilo que ele faz em nós pela sua palavra. Então, o que se deseja aqui é a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, justamente aquilo também que está registrado nas Escrituras, né? É isso que faz, então, com que o crente seja, de fato, desenvolvido naquilo que ele precisa. Então, a palavra, ela dá o verdadeiro crescimento para a salvação. É isso que diz aí no final do versículo de número 2, né?
para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, aquilo que o crente deseja ardentemente, a palavra de Cristo, é aquilo que é necessário para o seu crescimento espiritual. Se a gente olhar lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, diz a Paulo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus. A mesma coisa Paulo está dizendo aqui a Timóteo a respeito das Escrituras, que as Escrituras ensinadas a Timóteo eram então poderosas, elas eram suficientes, essas sagradas letras, para que ele então venha se tornar sábio para salvação. Então, pelas Escrituras, ele então aprende a respeito da necessidade da sua salvação, desenvolve a sua salvação, é santificado por entender e aceitar e obedecer às Escrituras de Cristo Jesus. Então, essa Escritura aponta para aquilo que nós precisamos. Então, ela tem algo mais do que simplesmente letra, papel ou aquilo que é simplesmente um monte de histórias juntas. A palavra de Deus é, de fato, o poder de Deus para a transformação daqueles que se aproximam das Escrituras. Como diz, então, o autor aos Hebreus, de que essa palavra, a palavra de Cristo, ela é suficiente para dividir juntas e medulas, é suficiente, então, para penetrar no nosso coração, dividir alma, espírito, para que, então, nós sejamos santificados por essa palavra. E essa própria palavra é aquilo que nos testemunha a respeito dessa salvação que o bondoso Deus nos trouxe, né? O versículo 3, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Né? Em outras traduções, a conjunção aqui adversativa, se, ela não é trazida, né? Simplesmente diz, já que vocês têm a experiência que o Senhor é bondoso, né? De experimentarem no sentido de provarem, de degustarem, de entenderem pelas Escrituras que de fato o Senhor é bondoso, que de fato o Senhor é aquele que salvou o seu povo misericordiosamente. Então nós vemos aqui como que essa palavra que é essencial, que é dada ao crente, ela age no crente para que então ele venha crescer e ter o necessário para o desenvolvimento da sua salvação. Aquilo então que as Escrituras em todos os lugares apontam, elas apontam para um Deus bondoso, um Deus gracioso que nos santifica pela sua palavra. Nós então não tínhamos a capacidade de crescermos e nos desenvolvermos sozinhos, né? Como bebês, como crianças, não tínhamos a menor condição, mas a palavra de Cristo Jesus é aquilo que nos santifica, nos faz crescer e desenvolver e amadurecer. O que nós podemos fazer é desejar ardentemente, desejar de todo o coração. Às vezes nós, então, não desejamos a palavra de Cristo Jesus. Às vezes queremos outras coisas, né? Aqueles que têm crianças vão saber que às vezes a criança ela deseja outros tipos de alimento, não aquilo que é essencial e bom para o seu desenvolvimento. Às vezes ela deseja aquilo que até mesmo traz prejuízo para a sua própria saúde. Mas o que Pedro está dizendo, então, aqui aos crentes, para que eles cresçam e amadureçam, é: desejem a palavra, façam tudo possível para se alimentar dessa palavra, porque pela palavra que vem o crescimento. Ou seja, não há crescimento, não há desenvolvimento se não for pela palavra de Cristo. E é muito interessante, às vezes, nós observarmos como que a falta de interesse pela palavra de Deus anda lado a lado com aqueles crentes que são fracos, aqueles crentes que não desenvolvem, que passam anos e anos e eles ainda estão nas questões mais básicas, né? Como diz lá o escritor aos Hebreus, estão nas coisas elementares. Nós, então, pela ação da palavra de Deus, é que nós nos desenvolvemos. O poder não está em nós, o poder não está em me santificar, mas a palavra é. Então,
lembramos justamente aquilo que Cristo Jesus diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, a primeira coisa que Deus faz para que o seu povo cresça é a palavra de Cristo Jesus, as Escrituras. O povo que não tem as Escrituras, o crente que não ama as Escrituras, que não se deleita nas Escrituras, ele perde, então, esse meio de graça para o seu crescimento espiritual. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto é o que Deus dá e oferece e faz para que haja crescimento espiritual e santificação no seu povo, é de que esse povo é edificado em Cristo. Não é edificado sobre si mesmo, sobre seus próprios méritos, mas é edificado em Cristo Jesus, para que possa prestar uma adoração santa a Deus. Nós vemos assim, então, no versículo 4 ao versículo de número 8. Ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro, então, diz para que os crentes se acheguem a Cristo Jesus. Interessante essa palavra, no grego, ela dá a ideia de alguém que se aproxima continuamente. Né? Não apenas uma única vez, mas alguém que se aproximou continuamente. Foi, então, uma vez, vai outra vez, recorre uma e outra vez. Então, ele diz: nós podemos nos achegar a Cristo continuamente. Exatamente como também o autor dos Hebreus diz, de que nós podemos nos aproximar confiadamente ao trono da graça todas as vezes que nós quisermos, através de Cristo Jesus. Então, nós temos agora livre acesso. E ele, então, diz: mas se aproximem a Cristo, né? Achegando-vos a ele, a pedra que vive. Cristo, então, é essa pedra que vive, a pedra, então, que é colocada como uma pedra fundamental, uma pedra angular, uma pedra preciosa em uma construção. E ele diz aqui de que essa pedra, que é Cristo, ela foi rejeitada. Então, aquilo que foi prometido para a salvação do homem, aquilo que foi anteriormente anunciado como aquele que viria com pedra angular, ele seria também rejeitado. Isso daqui é uma contradição para o povo judeu, que esperava constantemente a vinda do Messias, mas o profeta se levanta e diz: aquilo que vocês esperavam também será rejeitado por vocês. E ele então foi rejeitado pelos homens, não apenas pelos judeus, mas pelos homens. E então, aqui, Pedro, ele amplia toda a rejeição a respeito da pedra que é Cristo Jesus, e não apenas um povo judeus que rejeitaram a Cristo na sua encarnação, mas ele diz: toda a humanidade, todos os homens rejeitaram a Cristo Jesus. Mas para Deus foi eleita e preciosa. Para Deus, ela então tinha um valor diferente, porque ele mesmo escolheu aquilo que era rejeitado, feio, maltratado pelos homens, agora é então aceito ou é eleito por Deus e é precioso aos olhos de Deus. Então, aquilo que Cristo Jesus fez como pedra preciosa eleita diante de Deus, também serviu para o povo. E aqui ele começa a dizer no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, de que aquilo que Cristo fez, ao ser rejeitado pelos homens, ser levado à cruz do Calvário, ser colocado ali como vergonha para o mundo, para Deus significou, então, o preço do pagamento do pecado dos homens, do pecado de um povo que era separado dele. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, também fomos feitos agora salvos, fomos feitos agora dignos de entrarmos diante da presença de Deus. E esses que vivem são agora como pedras. E essa pedra, né, ou essas pedras agora, elas fazem uma construção, como que erguendo uma construção. E ele diz aqui que essa construção, na verdade, é um templo.
E Pedro agora está trazendo a ideia lá do Antigo Testamento de que havia um templo onde as pessoas, para se aproximarem a Deus, deveriam se dirigir a esse templo, e ao se dirigirem àquele templo construído de pedras, eles, através de um sacerdote, se iriam aproximar-se de Deus oferecendo um sacrifício. Só que Cristo, aquele que foi rejeitado, é o sacrifício, então, que foi oferecido para que nós, então, possamos entrar na presença de Deus. Só que Pedro ele faz uma ampliação desse conceito de estarmos na presença de Deus, porque ele diz o seguinte: nós agora somos uma casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos diz de que agora nós somos o templo, de que nós agora somos essa construção em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, fundamentados em Cristo Jesus, a pedra angular, para que se apresente sacrifício diante de Deus para adoração a Deus. Então, antes o templo era uma construção de pedra, e Deus ali se comunicava com o povo através dessa construção de pedra. Mas agora, através de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, como um todo, são um templo onde ele se relaciona com Deus e Deus se relaciona com ele, oferecendo assim sacrifícios que são agradáveis a Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É porque ele diz, é por intermédio de Jesus Cristo. Todos nós, então, agora podemos ter um relacionamento com Deus, nos aproximarmos diante de Deus e oferecermos sacrifício a Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. A Calvino, ele dá essa ideia bastante clara, né, dizendo que é uma honra para o crente o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templos para ele, nos quais ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdotes. Então, não apenas somos o templo, mas nós também oferecemos sacrifícios diante de Deus. Lá em Romanos diz, que sacrifício que é esse? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, a vida do crente é esse sacrifício agradável a Deus. O seu corpo, a sua vida, a sua existência oferecida a Deus, o culto que ele agora presta a Deus é um culto agradável a ele. Nós então vemos aqui o povo de Deus sendo morada de Deus, oferecendo sacrifício a Deus, tudo isso por intermédio de Cristo Jesus. Mas há aqueles então que rejeitaram. Então os que não creem nisso e os que creem. Justamente o versículo 6 até o versículo 8. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os crentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal e pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Mas então, novamente, ele retorna a ideia da rejeição de Cristo, dizendo, mas eles rejeitaram. A única coisa que poderia fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus era a Cristo Jesus. Mas os homens rejeitaram essa única coisa. Um único fundamento que tornaria possível agora um culto santo a Deus e agradável a Deus, algo que o crente poderia, então, usufruir da presença santa de Deus, eles rejeitaram completamente. Então, esse processo agora de uma vida santa, apresentada diante de Deus, muitos, então, colocaram de lado e rejeitaram. Então, essa pedra rejeitada é a pedra principal e a pedra, então, que será agora contra eles. No final do versículo 8 diz, ela será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqueles, então, que não deixaram seus pecados, que amaram seus pecados mais do que amaram a Deus, que não se despojaram dos seus pecados, no dia, então, que essa pedra vier, e uma pedra como
julgamento, né? Lembrando aqui da profecia de Daniel, de uma grande pedra que viria do céu e destruiria como um sinal de juízo aqueles que rejeitaram a Deus. É justamente essa pedra que virá, então, trazer o juízo para aqueles que não amaram a Deus e amaram mais os seus pecados. Portanto, essa vida santa de culto integral a Deus, pela nossa vida, pelo nosso corpo, ela só é possível através de Cristo Jesus. Nós não conseguimos fazer isso de outra maneira. Nós não conseguimos adorar a Deus a não ser que seja através de Cristo Jesus. E existe hoje em dia uma tendência muito forte de que a espiritualidade ela seja simplesmente aceita por onde quer que ela venha. Às vezes, então, alguém olha para outras religiões que não adoram a Cristo como Filho de Deus, como pedra angular, como principal, adoram pelos seus próprios caminhos, e as pessoas dizem, não, o importante é eles terem a sua religião, o importante é eles seguirem um caminho religioso, porque no final, todos então se unirão diante de Deus. As Escrituras dizem, não, aqueles que rejeitaram a Cristo não adorarão a Deus, não conseguem adorar a Deus, não participam de uma santa adoração a Deus, não conseguem oferecer sacrifício de santo diante de Deus e agradável diante do Senhor, porque eles rejeitaram a Cristo. Portanto, o único caminho que é apresentado diante de Deus é Cristo Jesus e não pode ser nenhum outro tipo de caminho. Então, nós aqui nos centramos na adoração em Cristo Jesus. Mas isso também pode acontecer até mesmo naqueles que se dizem cristãos e se aproximam diante de Deus, não pela mediação de Cristo Jesus, mas por outro tipo de mediação. Aí eu me aproximo em uma adoração a Deus diante de um santo do passado, de alguém que foi exemplar no passado, que operou milagres no passado, de alguém que foi um grande servo de Deus ou uma grande serva de Deus, e por ele, Deus então me aceitará na sua presença, por ele, Deus aceitará os meus sacrifícios, a minha adoração. Pedro diz, não, isso é impossível. Ninguém consegue prestar adoração santa e agradável a Deus, a não ser através de Cristo Jesus. Se eu for adorar a Deus em nome de outra pessoa, essa minha adoração é completamente rejeitada. Mas ainda, outros também, até que se dizem evangélicos e supostamente dizem que adoram exclusivamente a Deus através de Cristo Jesus, às vezes também podem ser levados ao engano do seu coração, pensando que a adoração a Deus, santa, que agrada a Ele, é aceita por causa do meu muito barulho. Se eu cantar muito, se eu tiver um louvorzão imenso, se eu fizer extravagância diante de Deus, se eu pular, se eu arrepiar, se eu fizer alguns votos diante de Deus, se eu me esforçar, Deus então ouvirá a minha adoração. E aí coloca Cristo de lado, porque o seu esforço, aquilo que ele está fazendo, é o que faz com que a sua adoração seja aceita. E Pedro diz, não, é unicamente Cristo. Cristo, então, é o único caminho para que eu seja santificado para poder prestar uma adoração a Deus. Qualquer outro caminho de adoração é impossível diante do Senhor. Então, é Cristo. O que Deus faz, então, me santifica pela palavra, para que a palavra seja aquilo que venha me santificar. Ele também me dá a Cristo Jesus, para que pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu venha poder prestar uma adoração santa a Ele, para que eu venha ser preparado, santificado para poder adorar a esse Deus. E por último, meus irmãos, aqui nós vemos no versículo 9 ao versículo 10, de que Deus faz isso por misericórdia. Ele santifica um povo por misericórdia. No final do versículo 8, diz assim, são estes os que tropeçam pela palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, de que há aqueles homens que tropeçaram em Cristo Jesus e eles foram postos para isso. Ou seja,
Deus de tal forma os entregou ao seu próprio pecado, de que eles então foram colocados justamente para receberem as suas próprias vontades, foram colocados justamente ali para rejeitarem a Cristo Jesus, segundo as inclinações do seu coração. E aí, o autor aos Romanos vai nos dizer de que esse era o curso de todo ser humano, de rejeitar a Cristo Jesus. Por isso Pedro diz, rejeitado pelos homens. Sim, rejeitado pelos homens. Esse, então, que é rejeitado pelos homens, é a Cristo Jesus, que é rejeitado por toda a humanidade, por todos aqueles que seguem o curso natural do seu coração, a inclinação pecaminosa e natural do seu coração. Mas, então, ele começa aí no versículo 9 dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, vós, porém, como que quebrando, então, a expectativa de que havia de uma rejeição, que era natural a todos os homens, e Deus, então, entre aqueles que rejeitaram a Deus, escolheu um povo. E ele diz aqui, vocês são raça eleita. Não foi, então, uma raça que disse, gente, vamos parar tudo aqui, nós vamos agora servir ao Deus que é o Criador dos céus e da terra, que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos, então, servir a esse Deus. Não, foi Deus que elegeu essa raça e esse povo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. A palavra sacerdócio é justamente dando a ideia de um povo especial separado para Deus. E dentro do povo de Israel havia aquele grupo que era o grupo dos sacerdotes, ou seja, dentro das 12 tribos de Israel, havia uma tribo que era consagrada para serem sacerdotes diante do Senhor. Agora, Deus então está dizendo, todo povo agora é sacerdote. E aqui ele disse, né, anteriormente, de que Deus agora se relaciona com todos os crentes. Nós somos, então, o templo do Espírito Santo. Nós, então, em Deus habita em nós agora. E ele diz, então, todos vocês são separados para serem sacerdócio real do Senhor. E ele continua, nação santa. A ideia é exatamente a mesma, de um povo, de uma nação que foi separada, santificada, colocada à parte das outras nações para serem diferentes dos outros povos. E agora ele conclui dizendo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo que é dele, que não pode ser usado com outro objetivo, não pode ser usado para outro Deus, que foi comprado para ele, que ele então pagou um preço para que diga, esse povo é meu. Todas essas descrições apontam, então, para a intenção de Deus de separar um povo do montão daqueles que eram pecadores e dizer, esses são o meu povo. Esses são o povo que eu santifiquei para mim, que são os meus sacerdotes, o povo que é minha propriedade exclusiva. Deus, então, faz uma aliança com esse povo. Para quê? Para que esse povo, então, proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que esse povo, então, tenha sempre bem claro na sua mente do que aconteceu. Eles estavam nas trevas. E então esse Deus que os chamou, os levou para a sua maravilhosa luz. E nós, então, proclamamos e dizemos, antes nós estávamos nas trevas, antes nós éramos inimigos de Deus, antes nós rejeitávamos aquilo que Deus ofereceu para ter reconciliação com os homens. Nós rejeitávamos a Cristo, mas Deus nos escolheu, nos separou, nos fez povo exclusivamente dele, para servirmos na sua presença. Nós, então, devemos proclamar ao mundo e dizer ao mundo o que Deus fez por nós. E ele, então, diz o que é que aconteceu nesse chamado. Mas vós, sim, que antes não erais povo. Ou seja, um momento
não éramos povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse versículo 10 aqui, ele está baseado naquela profecia lá em Oséias, no livro do profeta Oséias. Deus está dizendo de que chegará o momento que ele fará com que aquele povo que foi infiel seja então o seu povo. Mas a forma como Deus mostrou isso através do profeta Oséias é uma forma bastante chamativa, né? Porque nós vemos Deus dizendo a Oséias de que ele fosse, tomasse uma mulher que era uma prostituta e se casasse com essa mulher. E ele, então, Oséias faz isso. Escolhe uma mulher e uma mulher prostituta faz uma aliança com ela, se casa com essa mulher. E ela então tem um filho. E Deus então dá o nome desse filho de Jezreel. Por quê? Porque através do sangue de Jezreel o povo será destruído. Haverá juízo através de Jezreel aqui em Israel. Mas ela teve um segundo filho. E como que seria o nome desse filho? Lá em Oséias, no capítulo 1, versículo 6, diz: tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Ela então tem um terceiro filho. Versículo 9, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Oséias, então, é levantado por Deus para anunciar o juízo sobre aqueles que rejeitaram a Deus através do seu casamento e da geração de filhos, dizendo: vocês são desfavorecidos, vocês não são mais o meu povo, porque vocês são pecadores. Mas o próprio livro de Oséias, então, vai mostrar com que objetivo Deus faz isso. No capítulo 2, versículo 14, diz: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus, então, chegará um momento onde ele disciplinará, ou seja, ele purificará o seu povo, e ele fará com que esse povo seja agora exclusivamente dele. Porque, assim como a esposa de Oséias, que era prostituta, abandona o seu marido, retorna à prostituição, Deus então diz: vai lá e busca novamente a sua esposa. Vai lá e vai atrás dela. E Oséias então faz isso. E Deus então diz: é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou santificar um povo. Eu me apresentarei para ser o Deus que santificará aquele povo. E evidentemente o que Deus está dizendo é de que ele afastará esse povo do pecado. Versículo 15 do capítulo 2: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e a estes, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. E semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. O objetivo, então, era fazer com que Deus purificasse esse povo. E ao purificar esse povo, Deus então diria: agora vocês são meu povo. E Pedro, então, ao trazer essa ideia lá de Oséias, ele diz justamente aqui de que Deus fez esse povo santo
para que então esse povo que antes não era povo de Deus, era povo contaminado pelo pecado, agora é o povo santo de Deus. Por quê? Aí no versículo 10. Porque não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, todo esse trajeto de ser resgatado do pecado, de ser retirado, então, para ser levado agora como um povo santo, não foi porque esse povo mereceu, mas é porque houve a misericórdia de Deus em salvar pecadores. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos santificados por Deus, fomos tornados nação santa por misericórdia de Deus. Por misericórdia. Significa que não havia nenhum merecimento para que nós fôssemos eleitos, santificados, fizéssemos parte dessa nação santa, mas porque Deus quis aquilo que veio ser a manifestação da sua misericórdia. É justamente aquilo que o autor aos Romanos, né, vai dizer a partir do capítulo 12, a respeito das misericórdias do Senhor, a respeito daquilo que a misericórdia do Senhor, o caminho do Senhor para a salvação do povo, e faz então com que no final a glória seja dada exclusivamente a Deus. No capítulo 11, né, no final do capítulo 11 de Romanos, diz isso. Foram as misericórdias do Senhor. Foram as misericórdias do Senhor que fizeram com que nós fôssemos santificados. Deus nos diz, então, se separem do pecado. Deixem o pecado. Se despojem do pecado. Se despojem de todo o desejo que vocês têm de se valer pelo seu próprio pecado. Daquilo que seria a vantagem sobre outras pessoas para que o eu de vocês sobressaísse. Mas se santifiquem. E então nós paramos e pensamos, mas Senhor, é tão difícil nós nos santificarmos. E nós lutamos contra o pecado constantemente e dizemos, Senhor, é difícil. Mas nós, então, ouvimos da parte de Deus de que é Ele quem age para essa santificação. Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá a Cristo Jesus, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Então é um processo gracioso de santificação de Deus para com o seu povo. O que faz, então, com que esse povo diga, Senhor, nós queremos aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que o Senhor prometeu, trilhou para nós, aquilo que o Senhor derrama sobre nós para que seja exercida essa santificação em nós. Então, aí nós abrimos mão dos nossos próprios caminhos de santificação. Daquilo que eu faço pelo meu próprio poder para me santificar. E há muitas pessoas, então, que querem se santificar sem os meios pelos quais Deus tem santificado o seu povo. Querem se santificar sem a palavra, querem se santificar sem Cristo, querem se santificar pelos próprios méritos. Nós somos santificados pela palavra, em Cristo Jesus e pela misericórdia de Deus. É assim que Deus age, então, para a santificação do seu povo. Então, a santificação é o reconhecimento de que nós somos pecadores por natureza e que naturalmente faríamos tudo o que fosse possível para saciar o nosso pecado. Mas Deus graciosamente age para a nossa santificação pela sua palavra, por Cristo e pela sua misericórdia. Então busque essas coisas para você ser santo. Busque a palavra de Cristo. Busque ler a palavra do Senhor, crendo de que nela você será santificado. Confie em Cristo, confie na obra de Cristo, no caminho que Ele abriu até a presença de Deus. Abra mão de outros caminhos a Deus. Renuncie os falsos ídolos. Renuncie outros caminhos de santificação. Abrace a Cristo Jesus. Creia exclusivamente em Cristo Jesus. Seja santificado por causa da misericórdia de Deus. Não é por você, não é pelas suas obras, não é pela sua capacidade, mas é porque Deus tem misericórdia. Então, abra mão de tudo aquilo que aponta para você e abrace aquilo que é oferecido por Deus para a sua santificação. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor mesmo faz para santificar o teu povo.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, desde o início, já nos deu a tua palavra, palavra de Cristo, que é essencial para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual. Te agradecemos, ó Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus, que para o mundo não passa de uma história tosca, algo que é digno de ser rejeitado, mas para nós é a pedra angular preciosa, a rocha onde nós firmamos os nossos pés para a nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que agiu para nos santificar quando nós éramos distantes de Ti, quando não éramos povo, quando estávamos perdidos em nossos pecados, segundo as inclinações da carne. O Senhor nos chamou para ser povo do Senhor, povo teu, exclusivamente teu, por pura misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez para a santificação das nossas almas. É esse Deus que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.